Paz e graça, irmãos. Amém. Você tem certeza que a luz do mundo te alcançou? Amém. Amém? Amém. E eu amo a forma que Deus faz as coisas. Hoje nós vamos dar continuidade à suficiência de Jesus. E o tema é uma das falas dele a seu respeito. Ele disse que eu sou a luz do mundo. E nós acabamos de declarar que a luz do mundo nos alcançou. Nós falamos sobre a suficiência dele, repetindo e ministrando aquilo que ele disse: eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, e hoje eu sou a luz do mundo. Você não está em trevas, você está na luz. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos dizer que o Senhor é a nossa luz. E nós queremos nessa noite entender um pouco daquilo que significa esse eu sou como sua suficiência, sendo luz para as nossas vidas. Nós te agradecemos porque o Senhor nos faz trilhar no caminho da verdade, o Senhor nos ensina a verdade, o Senhor nos guia. E nós sabemos, Pai, que em Jesus nós não estamos só. Nós te agradecemos pelo privilégio de poder ter Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, como aquele que é suficiente nas nossas vidas. Nós te pedimos, Espírito Santo, nesse momento, que fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 8, nós vamos ler o verso 12 ao verso 20. Depois, quando você chegar em casa, dá uma lidinha nesse João 8 todinho. São 59 versículos. 58 versículos. Tem muita preciosidade para nós aí no contexto. De novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Nós vamos ver então que Jesus é a luz do mundo. Mas dentro dessa fala, desse ensino de Jesus no capítulo 8, ele dá esse ensino aqui de ser a luz do mundo depois que acontece o episódio da mulher pega em adultério. Em João, no capítulo 8, do verso 1 ao verso 11, tem aquela cena dos fariseus chegarem no templo para testarem Jesus, repetindo para Jesus que pegaram a mulher em flagrante, em adultério, e que pela lei de Moisés ela deveria ser apedrejada. E eles queriam falar com Jesus o que Jesus faria naquela situação, já que ele se intitulava como mestre. E Jesus, pela lei, deveria concordar com eles. Mas naquele momento era a lei
em frente à graça, porque Jesus é a graça salvadora. E a graça não pega em pedras para atirar nas pessoas. A graça não aponta atirando o erro na cara das pessoas. E mesmo quem estava do lado da lei de Moisés não conseguia e não consegue cumprir todos os mandamentos. Porque dentro desse episódio da mulher, na lei está escrito que tanto o homem quanto a mulher deveriam ser apedrejados. Então aqui eles já estavam vindo confrontar Jesus, testar Jesus para poder pegá-lo em alguma falha, mas eles já estavam falhando na lei. Porque cadê o homem? Se ela foi pega em adultério, está faltando uma parte aí. E Tiago diz para nós, no capítulo 2, no verso 10, que se você vive debaixo da lei, mas não cumpre todos os mandamentos, se você errar em um, você já é culpado de todos. Então, o que Jesus faz aqui no contexto? Ele se abaixa e escreve na terra alguma coisa que a Bíblia, infelizmente, não registra para a gente o que ele escreve com o dedo ali na terra. Mas sabendo que, nós até ouvimos isso no domingo passado, que nós fomos feitos do pó da terra, eu penso que a graça se abaixa e escreve assim: eu amo, eu perdoo, eu não julgo, eu estou aqui para salvar, eu estou aqui por causa do amor do meu Pai. E eles insistem com Jesus e de repente Jesus fala com eles assim: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E do mais velho ao mais novo vai ouvindo-se pedras caindo ao chão. E eles não atiram pedras naquela mulher. E Jesus diz: cadê os seus acusadores? Nem eu te condeno, nem eu te acuso. E a gente vê que logo depois Jesus vai falar que ele é a luz do mundo, no verso 12 aí que nós lemos, e quem o segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Por que ele disse que quem o seguia teria a luz da vida? Porque ele estava ensinando para os fariseus, para os escribas, antes da cruz. Então era necessário que as pessoas seguissem Jesus, porque ele estava indo para a cruz, para depois morrer, ressuscitar e ser assunto aos céus, para que todo aquele que nele crê pudesse ter de fato, como nós temos e fomos alcançados pela luz do mundo. Então ele estava dando um ensino para eles. E dentro desse contexto aqui de João 8, Jesus falava com eles e ensinava várias coisas, ao ponto de dizer para eles assim: se vocês não acreditarem, no verso 24 aí, que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. Eu sou significa que eu sou o suficiente, que eu posso resolver as questões dos pecados de vocês, que eu sou a luz do mundo. Se vocês não acreditarem nisso, vocês vão morrer nos vossos pecados. No verso 31 e no verso 32, ainda dizendo para os escribas e fariseus que haviam crido nele, ele diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lembra, ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele estava dizendo: se vocês conhecerem a graça, se vocês me conhecerem, se vocês conhecerem a verdade, tudo vai mudar na vida de vocês, vocês serão libertos. E aí fica aquela questão dentro desse contexto que eu pedi para vocês lerem no capítulo 8. Jesus vai dizer que os escribas e fariseus queriam matá-lo, que eles diziam que eram filhos de Abraão, mas que não andavam nas pisadas ou praticavam as obras de Abraão, porque Abraão andou com Deus. E lá no finalzinho, no verso 56 ao 58, abre a sua Bíblia aí para a gente ler junto, para você entender a introdução de onde eu quero chegar com Jesus sendo a luz do mundo. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se.
Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Mas olha o que acontece no verso 59. Então, pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. As pedras que foram soltas no episódio da mulher pega em adultério, agora novamente pelos mesmos fariseus, estavam sendo tiradas do chão, apanhadas do chão, para serem lançadas sobre Jesus. Por que disso? Porque o religioso atira pedras porque o coração deles não está aberto totalmente para a verdade. Jesus quer libertar a todos, mas ele não invade o coração das pessoas. Aqueles religiosos da época de Jesus, eles tinham o conhecimento do Velho Testamento. Eles defendiam a lei, a velha aliança, de uma forma exagerada, com zelo, como Paulo escreveu. Mas quando Jesus Cristo chega e apresenta um novo estilo de vida, uma forma de olhar para o pecador sem atirar pedras, sem julgar as pessoas, mas derramando amor na vida das pessoas, para que o amor de Deus, que o lançou, que o trouxe, que o enviou do céu para cá, pudesse inundar o coração delas e levá-las ao arrependimento. Quando ele ensinava isso chocava, batia de frente com a realidade punitiva da lei de Moisés. E nós percebemos que Jesus, ele falou: olha, se você permanecer naquilo que eu estou falando, a verdade que eu estou mostrando para vocês, tanto na teoria quanto na prática, vai mudar a vida de vocês, vai libertar vocês. E quando a gente fala em liberdade, é porque existe uma prisão. E as pessoas que estavam lá na lei de Moisés, naquele tempo, elas nem se davam conta de que estavam presos e precisavam de liberdade. Porque se você continuar lendo aí o capítulo 8 de João, você vai ver que eles responderam para Jesus: nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos. E Jesus fala com eles: quem é escravo, quem pratica o pecado, é escravo do pecado. E ele está dizendo então: eu vim libertar vocês da condição de pecado que vocês vivem. Vocês acham que vocês são salvos porque são da herança, são herdeiros, são filhos de sangue de Abraão. Mas vocês estão em pecado. Porque a gente sabe, e Jesus não citou para eles, mas Paulo escreveu que o pecado, que a lei dá força ao pecado. Então, quanto mais eles praticavam a lei, mais a lei evidenciava o pecado na vida deles. E a lei foi dada como um aio, como um tutor, para conduzir as pessoas na consciência de que elas eram pecadoras, e que quando Jesus Cristo chegasse, eles pudessem perceber que necessitavam de um Salvador, porque reconheciam que eram pecadores. Então, para a pessoa aceitar Jesus e receber a salvação, ela primeiro tem que entender que ela precisa de ser salva. Porque se ela achar que ela é boa, como os fariseus achavam, se ela achar que ela nunca matou, que ela nunca roubou, que ela faz tudo certinho, ela não tem a salvação. Porque a salvação só acontece na vida das pessoas, a libertação só acontece quando elas confessam a Jesus como Senhor das suas vidas e creem que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Então, ser simplesmente bom, ou querer cumprir as regras, ou querer fazer tudo certo, como os fariseus faziam, não é condição para ser salvo. Porque se fazer coisa certa fosse levar a gente a ter uma condição de salvação, para que Jesus teria ido para a cruz? A Bíblia diz que só há um Salvador, Jesus Cristo. Só há um que pode salvar. E aqueles fariseus daquela época, eles não entendiam isso, não entendiam Jesus como uma pessoa que podia libertá-los, porque eles não se sentiam necessitados de uma libertação. O orgulho, a vaidade, a questão de achar que sabiam tudo, que eram detentores das regras, das leis, dos mandamentos, de todas as regras que eles impunham nas pessoas, eles achavam que aquilo era condição para a salvação deles.
Mas a mudança nessa situação só poderia acontecer e só acontece quando a gente permite que o Espírito Santo nos leve e nos conduza a toda a verdade. Para qualquer condição de libertação que a gente precise, é o Espírito Santo que conduz a gente nesse caminho. Ele é tudo para nós. Ele é a condição para mudar e nos guiar a toda a verdade. Mas quando Jesus fala que antes de Abraão eu sou, ele está dizendo assim: eu sou a luz do mundo antes mesmo do pai Abraão ter existido. E para onde que Jesus está indo? Para onde a mente dele está indo quando ele fala que antes de Abraão eu sou? Num contexto que ele disse que ele é a luz do mundo. Se você abrir a sua Bíblia comigo lá em Gênesis 1, o verso 3 ao verso 5, disse Deus: haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã do primeiro dia. Eu não sei na sua versão, mas na minha Bíblia a palavra dia está com letra maiúscula. E dia com letra maiúscula aí está dizendo, está se referindo à pessoa de Jesus como sendo a luz do mundo. Deus diz: haja luz. Não é que Jesus passou a existir quando Deus criou. Está dizendo que a luz se manifestou para dissipar as trevas que havia sobre a face do abismo. Então, e por que nós podemos falar isso? Porque o sol e a lua foram criados por Deus no quarto dia da criação. Então, aquela luz que brilhou ali quando Deus disse no primeiro dia: haja luz, é a luz de Jesus que brilhou, que passou a se manifestar ali na terra para dissipar as trevas. E essa mesma luz é que vai brilhar quando nós formos arrebatados, quando for o final dos tempos, nós vamos viver com Ele eternamente, porque lá, no futuro, não vai haver sol. A luz que vai brilhar para nós é a luz de Jesus. Essa mesma luz que começou a fazer a separação entre as trevas, que continua fazendo separação entre as trevas no dia de hoje. Porque todo o Velho Testamento aponta para Jesus. O próprio Isaías disse, em Isaías 9, verso 2, que o povo que vivia em trevas viu grande luz. Mas Isaías estava uns 700 anos antes de Jesus vir aqui na terra. E ele disse que o povo que estava em trevas, mas trevas a gente sabe que não é escuridão, porque lá em Israel, na época que Jesus veio no primeiro século, tinha dia e tinha noite. O que significa as trevas então? Era a forma com que eles estavam vivendo. Tanto judeus quanto gentios estavam vivendo em trevas, estavam vivendo separados de Deus, estavam vivendo em pecados. E aí Isaías disse que eles viram grande luz. E em João 3, no verso 16 ao 21, eu não vou ler todo, mas Jesus fala assim, nós sabemos que o João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Mas Jesus vai falar lá que o julgamento é este, que a luz, olha, veio ao mundo. Então aquela luz que brilhou no primeiro dia, como a profecia de Isaías, no capítulo 9, verso 2, essa luz, Jesus, veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O que a gente extrai disso aqui? Que Jesus veio fazer um diferencial. Ele veio mostrar, e sempre mostrou desde o começo, que existe uma separação entre obras da luz e obras das trevas. Que existe uma separação muito gritante, uma diferença enorme entre o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal, o que é verdade, o que é mentira, o que é Deus, o que é o inimigo, o que é trevas e o que é luz. Sempre vai haver separação entre luz e trevas.
Mas as pessoas, os homens, como Jesus disse, amaram mais as trevas do que a luz. Porque as obras eram más. Mas nem todas as pessoas praticam coisas ruins. Mas independente do que fazem, se não foram alcançados pela luz do mundo, ainda vivem em trevas. Ainda caminham para estarem futuramente, eternamente separados de Deus. Não importa se é o certo ou o errado. O que a Bíblia quer é que a gente viva a verdade. Não é para você fazer separação entre o bem e o mal. É para você optar pela verdade. As trevas existem, mas Jesus veio como luz do mundo. Uma luz que onde ela chega, ela dissipa as trevas. Interessante que se você ligar à noite, se você está dormindo, acorda e liga uma luz, você sabe que a cama está ali, você tem consciência. Mas o que a luz faz? A luz te faz enxergar a realidade das coisas. Jesus estava mostrando que a luz não veio para apontar o pecado das pessoas. Ela veio para fazer enxergar, para você não tropeçar. Consegue entender a diferença? Você sabe que a cama está no seu quarto, mas se você não tiver uma luz, eu, por exemplo, bato o pé direto. Eu não consigo andar no escuro, mesmo sabendo onde estão as coisas dentro de casa. Eu preciso de uma luz ligada, nem que seja fraquinha, eu preciso. E Jesus não veio, porque se ele se intitulou como eu sou a luz do mundo, e fosse para apontar os pecados, ele teria apontado o pecado da mulher, não teria? Mas ele não veio para apontar, ele veio para mostrar para ela como andar no caminho. Para clarear os olhos dela, para mudar a visão dela, para fazer ela não tropeçar. Vai e não peques mais. Mas para os religiosos que confrontavam Jesus, ele dizia para eles a condição deles, mostrando que eles eram pecadores, para poderem olhar para ele como a luz que estava ali para salvar a vida deles, trazendo à consciência deles aquilo que eles precisavam para entenderem que eram pecadores necessitados de um Salvador. Mas para aquela mulher que foi pega em adultério, que já sabia que era uma pecadora, ela chega primeiro e fala com Jesus assim: mestre, ou seja o meu Senhor, seja quem me ensina. Ela já chega, é posta na frente dele, na frente de todos. O pecado é apontado pela lei. Eles estavam prontos para matá-la, apedrejada. E Jesus Cristo vai, sendo a luz, ele atrai, a ponto dela falar assim: mestre, e dizer: vai, agora o seu caminho está tranquilo, não peques mais, faça diferente, não tropece na cama, você encontrou com a luz, você me encontrou. Agora, qual o sentido de Jesus ser luz do mundo? Qual é o sentido dele ser a luz do mundo? Eu pontuei aqui 5 motivos, para não estender muito, e um deles, o primeiro deles, é para demonstrar que Deus também é luz. Tudo o que Jesus falava, tudo que ele ensinava, a maneira dele agir, a maneira dele tratar as pessoas, o pecador, a maneira dele amar as pessoas, ele estava demonstrando como Deus queria fazer e estava fazendo através dele. Porque quando a Bíblia diz assim que Deus amou o mundo e ele deu Jesus para o mundo, estava dizendo assim: vai lá, meu filho, e faz com eles aquilo que eu não posso, porque eu sou Espírito, porque Deus é Espírito. Então vai você e faz com eles exatamente aquilo que eu quero fazer com eles, e foi tirado de mim esse privilégio desde que Adão pecou no jardim. Então vai lá e mostra para eles, quando alguém te tocar, libera poder, libera a cura,
Quando alguém estiver passando um aperto, vai lá, ora, abraça, fala. E Jesus demonstrava um amor tão grande, e o poder era tão grande que emanava da vida dele, que ele atraía multidões, porque as pessoas vinham para ele porque elas precisavam de algo, e ele tinha esse algo que elas precisavam, então elas encontravam nele o socorro para a vida deles, para a vida delas. Mas ele veio para demonstrar que Deus também é luz. E antes dele ser crucificado, na oração dele em João 17, verso 4, ele diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes a fazer. Então tudo que Jesus fazia, ele estava tributando toda a honra, toda a glória ao Pai. Mas se você for analisar, todas as vezes que Deus falava de Jesus em voz audível para as pessoas ouvirem, ele falava: este é o meu filho amado em quem eu tenho todo prazer. Porque era o Pai glorificando o Filho e era o Filho glorificando o Pai. Eles agiam em unidade. Jesus não falava as coisas, não fazia as coisas sem antes ouvir o Pai, sem antes ver o Pai fazer. Até o julgamento que Jesus fazia, como ele disse nesse trecho que nós estamos meditando, ele disse no verso, deixa eu ver se eu marquei aqui, no verso 17 e 19, que ele estava refletindo, revelando realmente quem era Deus. No 17 fala assim: também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Veja, então eles lhe perguntaram: onde está teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Por que Jesus disse isso? Porque ele é a expressão exata de Deus. Quer conhecer a Deus? Olhe para a vida de Jesus. É uma frase que a gente tem dito muito aqui. Mas João, o mesmo que escreveu o Evangelho, também escreveu uma carta, a primeira carta dele. No capítulo 1, no verso 5, ele pôde perceber que Jesus demonstrava o Pai. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. João acompanhou Jesus, ouviu Jesus dizendo que ele era a luz do mundo, e quando ele vai descrever Deus, ele coloca Deus com o mesmo nome que Jesus tinha, porque Deus é luz, porque ele entendeu que Jesus demonstrava exatamente a pessoa de Deus Pai. E ele disse ainda: não há nele treva nenhuma. Isso quer dizer, queridos, que nada de ruim vem de Deus. Porque se lá no começo Deus disse: haja separação de luz e trevas, e Jesus veio trazendo para nós a luz, e se disse como a luz do mundo, e eles trabalhavam em unidade, continuam trabalhando, em Deus também não pode haver treva. Então, acredite no que Tiago disse no capítulo 1, verso 16 ao 18. E ele dá um conselho para nós: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo presente perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é luz, e tudo que ele dá para nós é bom, é perfeito e agradável. Então Jesus se manifestou como luz do mundo para demonstrar que Deus é luz. Talvez para você não tenha um sentido tão grande essa nomenclatura para Deus ser luz, mas para os judeus e para aquela cultura do primeiro século, onde todo o mal vinha de Deus, causou um choque muito grande ouvir que Deus é luz. Causou um choque muito grande o meio-irmão de Jesus aqui dizer que não é para nós nos enganarmos. Ou seja, acorda,
Deus só tem coisa boa para nós. Deus só tem o melhor. O segundo ponto, o segundo motivo aqui de Jesus ser a luz do mundo é para transportar os que nele creem das trevas para a luz. Nós precisamos estar cientes de que após a crucificação de Jesus e a ascensão dele, tudo mudou. A cruz é o divisor de águas, antes dela e depois dela. Isso precisa estar muito claro na nossa mente. Quando ele disse assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, ele disse isso antes da cruz. Então, na velha aliança, antes dele ir para a cruz, ele estava dizendo para as pessoas assim, me sigam. Vocês que estão me seguindo não vão andar em trevas, vocês vão ter a luz. Porque ele ia morrer, ele ia ressuscitar, e todos que crescem nele estariam mortos com ele, porque Romanos 6 diz assim, nós morremos com Cristo, e também ressuscitamos com ele, e estamos assentados juntamente com ele nas regiões celestiais. Então, na nova aliança, não é mais seguir Jesus. Concorda comigo? Na nova aliança, agora ele está conosco. Nós estamos inseridos nele, ele está em nós, nós estamos assentados com ele, nós estamos mortos, morremos juntamente com ele, ressuscitamos juntamente com ele. Então, na nova aliança, não é uma questão mais de seguir a Jesus como se ele estivesse à nossa frente. Ele está junto conosco. Nós estamos juntos com ele. Agora é uma questão de unidade. Não tem como eu fazer algo longe de Jesus. Não tem como eu agir independente de Jesus. Porque se eu creio que ele está em mim, ele está em mim. E a Bíblia diz que nós fomos transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas se Jesus disse que ele é a luz do mundo, então eu posso dizer para você que nós somos transportados do império das trevas para o reino de luz. Então você foi tirado da mentalidade, dos pensamentos do príncipe da potestade do ar, que operava nos filhos da desobediência, para ter agora a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo, os pensamentos da luz, poderem ter acesso a você com liberalidade. Então você não está mais, depois da conversão, nas trevas. Você foi transportado, tirado daqui e passado para cá. Não é no mesmo lugar. Espiritualmente, você foi tirado de lá. Por isso é que quando você faz algo errado, que não condiz com a realidade de luz do reino, você se sente tão incomodado. Porque você está agindo meio que na contramão. Os seus pensamentos agora mudaram. Você vê que as trevas falam de comportamento de pecado, falam de pecados, falam de iniquidade. E na velha aliança, o próprio Isaías diz, no 59, verso 1 e 2, que os pecados do povo faziam separação entre eles e Deus. E as iniquidades deles faziam com que o rosto de Deus fosse virado para eles. Só que com a mulher pega em adultério, Jesus não virou o rosto. Jesus não virou as costas para ela. Por quê? Porque ele estava mostrando como seria na nova aliança, que ele estava demonstrando e iria ratificar na cruz. Porque na nova aliança, em Hebreus capítulo 8, vai dizer que dos nossos pecados ele não se lembra mais. Que as nossas iniquidades são apagadas, que nós somos perdoados. Então o que ele fez com aquela mulher ali, era o que ele ia consumar na cruz. Eu não vou olhar os pecados, eu não vou condená-la pelo que ela está fazendo. Eu vou liberar perdão para ela, eu vou fazer com que ela se sinta perdoada. Eu não vou virar as costas para ela, mas ele ainda estava debaixo da lei. Mas agia cumprindo a lei do amor, mostrando que o amor de Deus está acima de regras.
mostrando que a bondade de Deus faz a pessoa se arrepender sem estar debaixo de regras, porque ele estava fazendo aquilo que era a vontade de Deus. Então, na nova aliança, o me segue dá lugar ao estamos juntos. O me segue dá lugar à companhia de Jesus. Ele não está mais à frente, ele está junto. E esse junto quer dizer que a luz está junto com você. Nós vemos que ele só não nos tirou das trevas. Jesus tirou as trevas de nós. Ele só não nos transportou das trevas. Ele limpou, nos lavou, nos regenerou, nos deu um novo coração, tirou de nós todas as trevas, toda a prática, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, para que você possa se achegar a Ele com confiança. Ah, mas a gente peca, a gente erra sim. Se você disser que não tem pecado, você está mentindo, que não peca. Mas pecar para nós não é uma prática, é errar um alvo. Pecar para nós não é algo que nos domina mais. O pecado, a Bíblia diz em Romanos 6, no verso 14, que o pecado não tem domínio sobre nós mais, porque nós estamos debaixo da graça, ou seja, do favor de Deus que te ajuda a cada dia pecar menos, a cada dia errar menos. Porque você é bom? Não, porque Jesus é bom. Porque você merece? Não, porque Ele fez por merecer. E Ele está em nós. E quando a gente entende isso e não tenta ficar parando de pecar, eu quero dizer para você, não tente parar de pecar. Peça ajuda para você não pecar. Porque você vai cair no esforço. Você vai cair num ativismo. Você vai se esforçar. E quanto mais consciente dos seus erros você é, mais você pratica eles. Então o que a gente precisa fazer? Seja humilde e fala assim: Jesus, eu não dou conta de largar esse negócio que eu quero, eu não dou conta de parar, mas me ajuda. Eu sou dependente do seu favor, me ajuda, porque Ele já tirou as trevas de você. Quando eu li o verso, quando eu disse sobre ser transportado, eu não li o versículo, mas cabe a gente parar e falar sobre ele. Colossenses 1, 13 e 14, que vai falar que Ele nos libertou e nos transportou do império das trevas. E nós estamos nele, no qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Então veja, o verbo está no passado. Então não é que você vai ser liberto, como Jesus disse: se conheceis a verdade vos libertará. Você já conheceu a verdade, que é Jesus. Então você já é liberto. Você já foi transportado. Ele te libertou do império das trevas. Agora você precisa acreditar que é uma obra consumada e começar a agir de acordo com o liberto, como uma pessoa liberta, como uma pessoa transportada, como uma pessoa que tem a redenção. O que é redenção? É adquirido de novo por um alto preço. Então, você já tem a redenção, você já foi adquirido, assim como você já foi liberto, como você já foi transportado. Mas você também tem a remissão de pecados, ou seja, você é perdoado. Então você pode dizer para um vício, você pode dizer para um mau hábito, você pode dizer para uma condição de fraqueza: eu sou liberto disso. Eu fui tirado das trevas e as trevas foi tirada de mim. O dia que você entender que você é liberto, você vai ver que há um poder para você caminhar nessa liberdade. Vai perceber que existe o poder, que é o favor de Deus, que continua fazendo o seguinte: eu escrevo na terra, você é amado, mesmo estando errando, você é perdoado, você é aceito, eu continuo não te julgando. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não está aqui para julgar os nossos erros, Ele está aqui como luz para nos tirar a prática daquilo que nos dominava. Entende? Quando você faz algo errado,
Não espere Jesus com pedras. Ele não tem pedra na mão. Às vezes você se condena porque você se coloca na condição de religioso. Mas se você abrir o seu coração para a verdade, você não vai atirar pedras em você mesmo. Você não vai se sentir a pior pessoa do mundo quando você errar. Mas você vai ser humilde e falar assim: Jesus, me ajuda a acertar. Eu dependo do seu favor para mudança na minha vida. Eu dependo do seu favor. Tudo que um pai quer, queridos, é ver o filho depender da gente. Mesmo até depois que eles casem. É bom você saber que um filho fala assim: ô mãe, como é que é isso? Ô mãe, faz isso para mim. É muito bom a gente ser útil. E quando a gente fala assim: Jesus, eu não dou conta disso. Aí você fala assim: me ajuda. É o irmão mais velho, é o pai, tudo trabalhando a seu favor. Porque ele veio para ser luz, para fazer você enxergar aquilo que ele já fez por você. Para você enxergar tudo aquilo que é uma obra consumada. Para você se enxergar na posição de quem é favorecido e precisa agir como quem é favorecido. A luz de Jesus não é para apontar os erros, não é para apontar os defeitos. A luz é para te ajudar a caminhar sem tropeçar. É para fazer os seus olhos enxergarem tudo. Outro motivo aí pelo qual Jesus Cristo veio ser a luz do mundo é para desfazer as obras das trevas. Desde o início lá, que nós lemos em Gênesis 1, ele veio dissipando trevas. Isaías disse que o povo que estava em trevas viu grande luz. Mas como? Como que aquele povo viu grande luz? Como que a luz brilhou para eles? Jesus tinha uma maneira tríplice de trabalhar. Ele pregava, ele ensinava e ele curava. Pregava, ensinava e curava. E as pessoas eram atraídas a ele por causa disso. E quando ele pregava, ele inundava as pessoas com o amor de Deus. Porque ele foi enviado por causa desse amor. Tudo que ele ensinava, ele iluminava a mente das pessoas com a verdade de Deus. E todas as curas que ele fazia, ele estava iluminando o coração das pessoas com essa verdade de cura de Deus. Porque Deus no Velho Testamento era Jeová Rafá. Eu sou o Senhor que cura. E Jesus veio e materializou esse eu sou. Lembra da primeira ministração da porta? Quando eu disse para vocês que Jesus assumiu o eu sou que Deus disse a Moisés. Vai lá no Egito e fala com o povo. Eu sou me enviou a vós. O eu sou estava sendo enviado ali, enviando Moisés para libertar o povo. Jesus é o nosso eu sou, que veio para nos libertar. E nós já somos libertos. Então nós já podemos dizer que somos curados, nós podemos dizer que temos paz, nós podemos dizer que somos prósperos, nós podemos dizer que vivemos a liberdade pela qual ele veio nos trazer a liberdade. E assim como João identificou Jesus como luz e pôde dizer que Deus é luz, na sua primeira carta, no verso 3, no capítulo 3, verso 8, ele disse assim: aquele que pratica pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus. 2 pontos. Para desfazer ou para destruir as obras do diabo. Então, quando Jesus estava curando, ele estava desfazendo uma obra do diabo na vida das pessoas. Quando ele estava ensinando, ele estava retirando a mentalidade das trevas da mente das pessoas. Quando ele estava pregando, ele estava mostrando o amor de Deus para as pessoas, porque as pessoas viviam uma ilusão de que estavam bem, mas do diabo nunca vem nada bom. Então os pensamentos do diabo influenciando a vida das pessoas traziam coisas ruins para as pessoas. Então ele pregava mostrando amor, ele ensinava mostrando a mentalidade correta e ele curava as pessoas desfazendo as obras do diabo. Mas não foi só o evangelista João que entendeu isso. Pedro também entendeu isso
e pôde declarar, e Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, também corroborou com Pedro, e no capítulo 10, verso 38 de Atos, está escrito assim: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, querido, se você for olhar, Jesus curou a todos os oprimidos do diabo. E se nós cremos que Jesus veio fazer a vontade do Pai, mostrar que o Pai era luz e ele estava jogando luz na vida das pessoas, as curas que ele realizou não eram obras de Deus. Pedro disse que tem um endereço e tem um alvo, tem um acusador aqui. O inimigo é que causa enfermidade na vida das pessoas. Deus não atribui isso para ninguém. Às vezes é difícil a gente entender isso, mas se você analisar, não é matéria para hoje, mas que nós somos o corpo de Cristo. Isso me libertou de entender que as coisas de enfermidade vinham de Deus. O meu corpo, eu não quero que o meu braço fique doente para eu aprender alguma coisa. Eu quero que todo o meu corpo seja saudável. E depois que Jesus morre e ressuscita, nós como igreja somos chamados de corpo. Se ele caminhando aqui na terra queria que as pessoas tivessem saúde, levou saúde para elas desfazendo a alma do inimigo, que dirá agora no corpo dele? Tem poder liberado para a gente receber cura o tempo inteiro. Amém. Tem poder liberado para que o corpo dele caminhe em saúde divina. Amém. Nós precisamos acreditar que nós somos libertos das obras das trevas. Não é só no pensamento, não é só na alma, é no espírito, na alma e no corpo. Nós temos condições de exercer fé para caminharmos em saúde divina, porque nós somos o corpo de Cristo. E além de podermos caminhar dessa forma, nós temos ainda autoridade para ir levar isso na vida das outras pessoas, assim como Jesus começou a fazer e ensinar. Mas é uma questão da gente colocar a mente de Cristo para funcionar e ouvirmos palavras de cura, palavras de libertação, palavras de quem você é, de como você é posicionado, que ele... Gente, para a nossa liberdade, Jesus sofreu demais. É pela graça, nós recebemos de graça, mas ele sofreu demais para a gente viver, para que ele pudesse falar assim: eu quero que o meu corpo caminhe saudável. Eu quero que o meu corpo caminhe em saúde. Assim como você não quer que o seu corpo fique doente, entenda que Jesus não quer que o corpo dele fique doente. Amém. E ele e o Pai continuam em unidade de pensamento. Olha que maravilha. Se você pensava que Deus queria algo assim para você, agora é hora de você começar a pensar que é o corpo de Cristo. Amém? Um quarto motivo aí para que Jesus se mostrasse como luz do mundo é para que tudo na nossa vida em Cristo acontecesse na luz. E eu digo para você, mesmo quando você peca, erra o alvo, você faz isso na luz, porque você foi transportado. Aí quando você faz algo errado, como eu acabei de dizer, você fica constrangido porque é contramão da luz. Porque desde o começo ele fez separação entre luz e trevas. E a gente sabe que trevas está relacionada às coisas do inimigo. Então quando você faz algo errado, depois de ter sido transportado do império das trevas para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor, esse amor que habita em você, continua te constrangendo, para que você possa acertar. Mas coloca na sua mente, quando você erra, ele está disposto a te ajudar. Ele não está com pedras nas mãos para te acusar, para te condenar, para te apedrejar. Ele está disposto a dizer para você assim: eu te ajudo porque eu estou junto com você. Agora não é mais me segue, agora eu estou junto. Eu sou o favor de Deus, eu sou o amor de Deus, que estou disposto
fazer tudo em você, para que você entenda tudo que eu já fiz por você. Então, tudo que você faz, Jesus está com você. Mesmo que você tenha uma prática de trevas, Ele não te tira da luz e te joga nas trevas. É você que está tendo atitude de trevas, mas Ele continua firmando você na luz. É você que se afasta quando erra. Ele não se afasta de você. Ele continua escrevendo: você é amado, e não mais em pedras no seu coração. Você continua amado, você continua aceito, você continua filho, você continua sentado nas regiões celestiais, mas o que você precisa entender é que você já é livre dessa prática. Você já é liberto de tudo isso. Você precisa aprender a agir à altura do que você já é. O último ponto aí, para nós encerrarmos, sobre o sentido de Jesus vir como luz do mundo, é para nos identificar com Ele. E eu deixei isso aqui por último, porque Ele demonstrou que Deus é luz, Ele te transportou do império das trevas, Ele desfez as obras de Satanás para demonstrar como seria isso. E tudo que você faz diante da luz. Como a tendência nossa é quanto mais entendermos a luz, menos trevas serão praticadas. Essa é uma tendência lógica, né? Mas existe um outro lado e um outro benefício da luz, que é o que Jesus disse aqui. Ele veio se identificar conosco. De todos os eu sou que Jesus diz que é, e de fato Ele é, presta bem atenção nisso aqui. Só esse eu sou que Ele identifica conosco. Ele não disse que eu sou a porta, Ele não disse que eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida, Ele não disse que eu sou a videira verdadeira, mas quando Ele diz que eu sou luz, Ele diz assim: vocês também são luz. E vamos ler o texto que Ele disse isso em Mateus 5, 14 ao 16, abra sua Bíblia comigo aí. Ele disse assim, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Ele disse: eu sou a luz do mundo. E Ele veio dissipar as trevas. Tudo que Ele veio fazer então? Ele veio desfazer as obras do inimigo. Aí Ele vira e fala para nós assim: do jeito que eu sou luz, vocês também são luz. E é um privilégio para nós, porque, gente, não existe luz, luz é luz. A finalidade da luz é mostrar o caminho, é mostrar o que já está posto à frente, é mostrar para você onde você vai passar, é fazer os seus olhos abrirem, é fazer você enxergar. E Ele disse um negócio aqui, que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O que Ele queria dizer com isso? Se você olhar para uma cidade construída num monte, qualquer pessoa que passar, ela vai ver aquela cidade. Então Ele está dizendo o seguinte: você é uma luz. Todo mundo que passar perto de você vai saber que você é luz. Assim como não pode esconder uma cidade edificada no monte, não pode esconder você que é luz, porque você está edificado sobre uma rocha. Você está edificado sobre uma rocha, que é Jesus Cristo. Então não tem como você se esconder. As pessoas enxergam luz em você. Já percebeu quando você chega num ambiente em que as pessoas estão com alguma prática das trevas? Vou citar práticas. Que aí você chega e a pessoa fica totalmente desajeitada. Você não falou nada, mas é porque você é luz.
Não tem como, você pode botar uma capa preta em você, que a luz vai brilhar, porque a gente não sabe por que brilha, gente. Mas a nossa luz incomoda as pessoas, porque é a mesma luz que de Jesus, é Jesus em nós, é Ele sendo refletido através de nós, porque Ele diz que Ele é luz e nós somos luz. Então, você não precisa falar nada. Você pode olhar as pessoas com um olhar normal, cumprimenta normal, mas principalmente quem já experimentou dessa luz e desviou, ela vai ficar constrangida. Então você que é luz não pode se constranger, você tem que abraçar, tem que conversar, porque querendo ou não, a sua luz está brilhando, porque a Bíblia diz que não pode esconder uma cidade que foi edificada sobre um monte. Então, não se esquive dessas condições, não se sinta constrangido por chegar em um ambiente. Você estando ali, a sua luz vai brilhar. E tem que brilhar mesmo, sabe por quê? Porque você testemunha de Jesus mesmo com a boca fechada. Você exala o bom perfume, você exala a luz, você é sal. Não tem jeito, gente. O sal, até que é uma situação que se você colocar, tudo bem, mas a luz não tem jeito de ser escondida. Então, o dia que você entendeu que nasceu de novo, que você é luz, saiba que a sua luz continua brilhando, porque Jesus está brilhando através de você. O verso 15 e 16 diz assim: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Então, uma candeia é acesa para ser colocada no velador. Hoje a gente coloca as lâmpadas assim, né, no alto, para clarear o ambiente todo. Antes era um pau que tinha uma tocha. Teve uma época que era aqueles liquim, né, que tinha um gás. Alguém já viveu isso aí? Eu tive isso na minha infância. Tinha uns bujãozinhos que tinha uma... Por que colocava aquilo? Tinha que colocar no alto para clarear toda a casa, não é assim? Você é essa luz colocada num ponto estratégico para clarear todos os que estão perto de você. E o interessante é que você não foi feito para ser colocado debaixo, num lugar escondido. Isso mostra que você pode até correr, mas você não foi feito para ser escondido. Você pode até achar que não é, mas Ele colocou você, acendeu a sua luz, acendeu uma luz em você, para que você seja posto num local estratégico. O que isso quer dizer? Para que você deixe a sua luz brilhar, não só no ambiente que você chegar, mas para contribuir com o ambiente que você está. Você não foi aceso para ser colocado num lugar escondido. Você foi aceso para ser colocado num lugar estratégico, para deixar sair de você aquilo que é bom, aquilo que vai iluminar a vida das pessoas, aquilo que vai tirar as pessoas dos tropeços dela. E muitas vezes, querida, a gente se sente apagado porque a gente está dando ouvido às trevas. Porque se você entende que Jesus, que você é luz, não tem como você estar apagado. É porque nós estamos acreditando em mensagens erradas. E por acreditarmos, às vezes a gente se esconde. Só que Ele colocou a gente num lugar acima das vozes dos principados, acima das potestades, acima de todo nome que se nomeia, assentado junto com Ele nos lugares celestiais para brilhar de cima para baixo. Isso muda o nosso conceito de nós mesmos, porque eu sou luz como Ele é luz. E eu sou, querido, dele diz que Ele é suficiente. O eu sou nosso diz assim: eu dependo da luz dele. Então não é você que brilha, é Ele que brilha através de você. Não é você que faz, é Ele que faz através de você. Não é você que ora, é Ele que ora através de você. Não é você que põe a mão, é Ele que põe a mão através de você. Porque Ele quer que você seja luz para desfazer as obras do inimigo. Ele quer que você seja luz, porque você é luz
para mostrar Deus da forma correta para as pessoas. Ele quer que a gente brilhe. Brilhar de um jeito consciente de que a luz do mundo alcançou a gente. Quanto mais você brilha, mais você mostra Jesus. E aí, Tiago disse, só para a gente frisar isso aqui, porque hoje eu li esse texto e me despertou algo muito legal. A gente passa às vezes pelos versículos e não se dá conta. Tiago diz assim: não se engane, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Toda boa dádiva, todo presente perfeito vem do alto, desce do nosso Pai, porque nós somos luzes. Nós somos luzes. Então, quando você vai brilhar, você não está brilhando sozinho. Jesus brilha através de você e o Pai das luzes continua derramando presentes na vida das pessoas através de você, como fazia através da vida de Jesus. É o Pai das luzes dizendo: deixa sua luz brilhar. Você foi alcançado pela luz do mundo. E isso tem que fazer diferença na nossa vida. Chega de se esconder. Chega de querer dizer que não. Você é como uma cidade edificada. Não dá para se esconder. Amém? Eu vou pedir os meninos para nós estarmos adorando o Senhor com esse cântico, dizendo que a luz do mundo nos alcançou. E logo depois eu peço o Jean para vir fazer o encerramento para nós. Amém? Chegou a luz do mundo.
mundo nos alcançou. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, diante dessa palavra tremenda que o Senhor nos presenteou, uma palavra extremamente oportuna para nossos dias. E eu vejo que teve só um deslize durante todo o tempo aqui, quando a Janaína, de uma forma muito discreta, ela mostrou a idade dela, né? Porque quando ela fala de lampião a gás, data de 1792, o surgimento do lampião a gás. E hoje a gente, com essa tecnologia de LED aí, ela deixou algo aí para a gente começar a pensar. Mas fora isso, a palavra foi tremenda, abençoada e nos traz para uma reflexão. Eu creio que se a gente começar a fechar tudo que foi ministrado aqui, a gente vê realmente Jesus é a luz do mundo nos alcançou, mas ela não só nos alcançou, mas nos alcançou para um propósito. É porque você também agora é luz. E porque você é luz, existe um mundo que ainda está em trevas. E esse mundo precisa de você, não como um religioso para pegar pedras para atirar naqueles que estão na prática do pecado. Mas a luz é aquilo que impede a gente de tropeçar. E o tropeço é aquilo que leva a pessoa à queda. Então a luz é para mostrar o caminho em que não há tropeço. A luz que há em você é para, de certa forma, prevenir aquele que está para cair. E isso deve ser feito com algo chamado amor. Quando você percebe que tem alguém em perigo, que tem alguém a ponto de cair, ou que tem alguém que está já caído, você como luz, não chegue com pedras nas mãos, mas jogue as pedras no chão e vá para prevenir que essa pessoa caia. E sabemos que o papel da igreja é esse. O papel da igreja é continuar levando luz para aqueles que estão na escuridão. E que nessa noite o Espírito Santo venha despertar em cada um de nós essa luz que há dentro de nós. Para a gente derramar amor na vida das pessoas, mesmo e principalmente daqueles que estão na prática do pecado, daqueles que um dia estiveram na presença, que por alguma decepção, por algum motivo, hoje não estão mais. Nós temos que levar luz. O Senhor nos colocou para clarear no túmulo. O Senhor nos colocou para chegar à luz onde há trevas. E interessante que só tem uma coisa que condena as trevas, é a luz. Porque pode estar tudo escuro, se tiver um fechinho de luz, já não há totalmente trevas. E você tem luz sobrando para levar na vida das pessoas. Amém?